Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, editora Betel, neste segundo trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos a sua origem, propósito, fundamento, história e missão. Hoje estaremos estudando a quarta lição desta revista, cujo título é A História da Igreja até a Reforma Protestante. Mas antes de iniciarmos este estudo, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante desta palavra tão maravilhosa. Sedentos, Senhor, de aprendermos mais e mais de Ti. Nós te pedimos neste momento pela Tua bênção, pela Tua direção sobre esse estudo e sobre a vida de cada um destes irmãos que estão ouvindo neste momento. Pai, nós te pedimos que Tu levante cada vez mais pessoas comprometidas verdadeiramente com a Tua obra e com a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajude a Te servir com mais e mais fidelidade. Amém. Amados, mais uma vez queremos agradecer a sua participação neste canal, seu apoio e incentivo através dos likes e dos comentários deixados aqui, que tanto contribuem para o fortalecimento deste trabalho. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e ative as notificações para receber em primeira mão as nossas postagens e compartilhe também este vídeo com outros irmãos em Cristo. Lição 4. A história da Igreja até a Reforma Protestante. O texto áudio de hoje encontra-se no Salmo de número 103 e o versículo de número 19, e assim diz a palavra do Senhor. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. A verdade aplicada nos diz que o estudo da história da Igreja contribui para evitar os erros do passado, conhecer melhor a missão e cumprir com fidelidade nossa tarefa. Os textos de referência encontram-se no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, versículos 19, 20, 21 e 22. E assim diz a palavra de Deus. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O primeiro objetivo desta lição é explanar a história da Igreja até a Reforma Protestante. O assunto de hoje é extremamente importante para todos nós cristãos, pois ajudará a ampliar o nosso conhecimento sobre a trajetória histórica da Igreja, o que ela foi e fez no passado, as lutas e perseguições sofridas, a fé e a coragem de homens e mulheres de Deus que deixaram um legado vitorioso para as gerações futuras. A Igreja do Senhor Jesus sempre teve o objetivo maravilhoso de expandir o reino de Deus aqui na terra, e essa responsabilidade nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho a toda criatura, conforme Marcos 16:15, e que fossem as testemunhas do Senhor, começando por Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, após serem cheios do poder do Espírito Santo de Deus, que os capacitaria para toda boa obra, conforme Atos capítulo 1, versículo de número 8. O livro de Atos dos Apóstolos relata o início da Igreja, a perseguição, a expansão, e hoje veremos algumas informações bíblicas
e extra-bíblicas que nos ajudam a entender melhor essa trajetória histórica de compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus. Tópico 1. A história da Igreja até Constantino. Já vimos em lições anteriores que as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com precisão quando o Senhor Jesus Cristo, realizando a sua missão aqui na terra, fundou a sua igreja. Lemos as palavras do apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. A plenitude dos tempos é o tempo perfeito na história, a época determinada por Deus Pai, conforme Gálatas capítulo de número 4, versículo 2, para a revelação da sua pessoa em Cristo Jesus, seu Filho, ao nascer e mais tarde morrer pelos pecados do mundo. Vemos através da história que a expansão do cristianismo foi favorecida pela região e pelo tempo, pois originou-se no mundo mediterrâneo, o maior e mais importante centro de civilização da época, tendo seu início nos anos de maior vigor do Império Romano. Desde o início, a Igreja sofreu perseguições provocadas pelos judeus fanáticos e algumas vezes pelos gentios, inicialmente, ora com maior intensidade, ora com menor. O capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos relata a morte de Estevão e o início da perseguição à igreja que estava em Jerusalém. A igreja era literalmente assolada e ninguém era poupado. Atos capítulo 8, versículo 3. Essa perseguição, primeiramente feita pelos judeus, provocou a dispersão da igreja e, ao mesmo tempo, levou-a a uma compreensão mais profunda sobre o evangelho que Jesus Cristo lhe mandara pregar. Na verdade, pela provisão divina, a perseguição projetou a ação missionária da igreja em todos os lugares daquela época, levando o evangelho da salvação a gregos, judeus, samaritanos e gentios de toda parte, e suas conquistas ao longo dos séculos foram alcançadas em meio à mais feroz perseguição. A história registra que foi a partir do imperador Nero, 54 a 68 d.C., que o governo romano passou a hostilizar tremendamente o cristianismo e as perseguições se intensificaram. Para se ter uma ideia da violência, no verão do ano 64 d.C., com o propósito de reedificar Roma, o imperador Nero mandou colocar fogo em um bairro inteiro da cidade e acusou os cristãos pelo crime, incitando o ódio dos romanos contra eles. Sob a falsa acusação de incendiários e vítimas do ódio, uma multidão de cristãos, homens, mulheres, crianças e idosos foi cruelmente torturada e condenada à morte. Naquele tempo, muitos foram queimados vivos em enormes fogueiras, outros jogados nas arenas, como o Coliseu de Roma, para serem devorados pelos leões, servindo de espetáculo e divertimento para os romanos. Muitos foram mortos ao fio da espada e torturados com requintes de crueldade, porém não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo e nem apostatavam da fé. Os próprios apóstolos também foram martirizados por amor e fidelidade ao Senhor Jesus. Porém, quanto mais se intensificava a perseguição, mais os seguidores de Cristo se espalhavam e aumentavam em número. O período de maior perseguição da igreja foi do ano 64 d.C., sob o governo do imperador Nero, até o ano 305 d.C., sob o governo de Diocleciano, onde aconteceu a última e mais severa perseguição imperial contra a Igreja do Senhor, estendendo-se por todo o império. Nesse tempo, os cristãos foram caçados como feras pelas cavernas e florestas, queimados, lançados às feras e mortos de formas variadas e cruéis.
Diversos historiadores cristãos declaram que o sangue dos mártires dos primórdios cristãos tornou-se a sementeira da igreja, que expandiu e ainda hoje avança produzindo frutos para o reino de Deus. Subtópico 1.1: o período da perseguição. Nos primórdios da igreja, o cristianismo abrangeu todas as classes sociais. Apesar de, no princípio, o governo romano permitir a livre prática de diferentes religiões, o cristianismo não era considerado uma religião, já que os cristãos devotavam suprema fidelidade a Jesus Cristo e só secundariamente às autoridades. Isso era mal aos olhos dos imperadores, que impunham o Estado imperial como poder supremo e tinham a religião como uma forma de patriotismo. Os deuses reconhecidos pelo Estado imperial romano eram cultuados com o objetivo de beneficiar o governo e a nação. Assim, qualquer adepto de outra religião poderia cultuar outro deus, desde que também prestasse reverência aos deuses romanos. Acontece que o cristianismo era exclusivista por ser a religião de um só Deus e submisso a um só Senhor. Por isso mesmo, não prestava culto a outra divindade que não fosse o Senhor Jesus Cristo. Além disso, os cristãos declaravam a inutilidade dos deuses adorados pelo povo do Império Romano e pelos próprios imperadores e consideravam inadmissível colocar César em igual posição ou acima de Cristo. Também existiam outras acusações. Os rumores populares da sociedade acerca dos cristãos, baseando-se nos costumes destes, como se reunir no primeiro dia da semana para uma refeição comunitária, a qual só eram admitidos os batizados, e por isso os pagãos diziam que se reuniam para orgias e outras práticas religiosas absurdas. Chamaram uns aos outros de irmãos, e o fato de serem os cristãos considerados pessoas ignorantes e desprezíveis por parte dos intelectuais da época. Diante disso, podemos entender por que, aos olhos do governo romano, o cristianismo pregava um ensino desleal e perigoso para o Estado e para a sociedade. Por isso, os cristãos foram acusados de anarquistas, sacrílegos, ateus e traidores. As autoridades usavam de todos os meios para pôr à prova a lealdade dos cristãos, os quais eram trazidos a juízo e obrigados a participar das cerimônias da religião do Estado, da adoração das estátuas de Roma e dos imperadores. Quando os cristãos se recusavam a prestar esse culto, as autoridades os consideravam traidores. Bastava alguém confessar: sou cristão, que já era considerado desobediente ao Estado. Além dos fatores políticos, religiosos e sociais, encontramos no livro de Atos, capítulo 19, versículos 24 ao 26, o fator econômico, que tinha por base a fabricação e comércio de ídolos, sendo ameaçados pelas verdades do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que condenava toda sorte de idolatria. Esse fato fez com que aqueles que lucravam vendendo seus ídolos pagãos sentissem sua fonte de renda fracassada quando viram o grande número de pessoas se convertendo ao cristianismo. E por isso se levantaram contra os cristãos. No entanto, quanto mais se intensificava a perseguição, mais os seguidores de Cristo se fortaleciam e aumentavam em número e lugares alcançados. Porém, mais uma investida do diabo se levantou contra a igreja. As heresias, infiltradas pela bagagem cultural trazida por grande parte daqueles que se convertiam ao cristianismo e tentavam mesclar a doutrina cristã com o paganismo. Dentre as várias doutrinas hereges surgidas na época, é destacado aqui na nossa revista o gnosticismo, que ensinava uma filosofia fundamentada no conhecimento, gnosis, de sentido esotérico, tendo como maior característica o sincretismo religioso, que procurava reunir os principais ensinos do Evangelho às religiões místicas.
Os gnósticos afirmavam que a matéria era má e o espírito bom. Esse dualismo entre a matéria e o espírito, filosofia do antigo platonismo, levou seus adeptos a negar a realidade da matéria. A influência desse pensamento sobre a igreja primitiva pode ser percebida na crença que negava a natureza humana de Cristo. Em outras palavras, eles ensinavam que Cristo, sendo bom, não poderia habitar em um corpo físico que era mau, negando sua encarnação. É por isso que os apóstolos Paulo e João alertaram a igreja a combater essas heresias, conforme Colossenses 2:8, 1 João 2:22 e 23, 4, 2, 3 e 15. Subtópico 1.2. O período apologético. Diante dos falsos líderes que procuravam infiltrar na Igreja de Cristo as doutrinas heréticas, encontramos também os próprios apóstolos e outros homens corajosos que se levantaram em defesa da fé cristã, como Tertuliano, um advogado dotado de qualidades intelectuais e oratória impressionantes, zeloso por Cristo e seus ensinos, e que através dos seus escritos teve forte influência sobre os opositores do cristianismo em sua época. Outro foi Justino, que escreveu vários livros explicando a verdade cristã como meio e resposta às indagações pagãs. Orígenes, um grande mestre que contribuiu efetivamente para a expansão do cristianismo, conhecido pelos bons livros que escreveu expondo as verdades do Evangelho. Apesar desses apologistas não terem conseguido influenciar a opinião pagã da época e nem deter a perseguição dos governantes da igreja, suas defesas da fé contribuíram para encorajar os cristãos a continuarem firmes na luta pela causa do cristianismo. Mas, voltando ao que diz a Bíblia quanto à defesa da fé, vejamos essa exortação feita pelo apóstolo Pedro aos seus leitores. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3, 15 e 16. O apóstolo Paulo também demonstrou sua disposição para a defesa e confirmação do Evangelho, conforme Filipenses 1,7 e também o verso 16. Para pensar, e quanto a nós cristãos do século XXI? Temos defendido a fé por meio do conhecimento da palavra de Deus, como verdadeiros cristãos, refutando as vãs filosofias e modismos que tentam o tempo todo se infiltrar sorrateiramente nas nossas igrejas e em nossas mentes? Ou será que estamos desapercebidos e vulneráveis às heresias por negligenciarmos o conhecimento de Deus e da sua palavra? Subtópico 1.3. Constantino. O comentarista inicia este subtópico dizendo que Constantino foi um imperador romano que unificou o império, até então dividido entre 4 outros. Ele estabeleceu um edito que garantiu à igreja a liberdade de culto. A história nos diz que, por crer que o Deus dos cristãos foi seu aliado na luta contra o imperador Maxêncio, Constantino beneficiou os cristãos, tornando o cristianismo em religião oficial do Estado. Após Constantino assumir o império, a fé cristã passou a ser aceita e até mesmo incentivada pelos romanos. Por outro lado, o cristianismo constituía um elemento importantíssimo no processo de unificação do império. Havia uma só lei, um só imperador e uma única cidadania para todos os homens livres, e era necessário que houvesse também uma só religião. Constantino aproveitou bem essa oportunidade, que só o fortalecia politicamente. Para a igreja, por um lado, favoreceu a liberdade da fé cristã, mas, por outro,
contribuiu para grandes prejuízos, como sofrer o manejo político por parte do imperador e prejuízos doutrinários que a igreja sofreria nos anos que se seguiram, causando divisões. Por causa disso, a igreja passou por uma das mais difíceis fases de sua história e se tornou uma verdadeira força política para Roma. Lutas amargas se travaram por causa de doutrinas e ritos que foram se infiltrando na igreja, que antes vivia o evangelho de forma genuína. O segundo objetivo desta lição é descrever os pontos que fizeram a igreja se desviar do seu propósito inicial. Tópico 2. A igreja, do Estado Imperial à Idade Média. O dicionário de História define a Idade Média, também conhecida como período medieval, como o período da história europeia que se inicia com a desintegração do Império Romano, do Ocidente, e que finda no século XV. As principais características da Idade Média foram a chegada dos povos bárbaros, germânicos, a consolidação do feudalismo e a expansão do cristianismo. Subtópico 2.1. Fusão entre Igreja e Estado. No tópico anterior, vimos que através do imperador Constantino, a Igreja foi livre da perseguição, porém passou a ser controlada pelo governo imperial romano, que se achava no direito político de interferir em assuntos espirituais e teológicos, uma união impossível de dar certo. Como a religião cristã passou a ser uma imposição de Roma, milhares de pessoas de origem pagã e de vida tortuosa, sem o mínimo de conhecimento de Cristo e sem experimentar uma verdadeira conversão e o novo nascimento bíblico, passaram a fazer parte da igreja, o que provocou uma violenta queda moral e espiritual. Assim, o aspecto da vida cristã pura e congregacional a cada dia se deteriorava. Naquele tempo, mesmo em meio ao grande declínio moral e espiritual da igreja professa, muitos cristãos sinceros e sedentos por uma vida mais elevada, mais profunda, mais santa e piedosa, tornaram-se monges com o expresso desejo de salvação. Por outro lado, muitos daqueles que se tornaram líderes da igreja, como bispos e papas, tornaram-se ditadores, ambiciosos de poder, corruptos e imorais, cometendo atos ilícitos e vergonhosos. A igreja estava em decadência e trevas espirituais. E isso serve de alerta para nós hoje. A igreja do Senhor Jesus não pode, de forma alguma, abrir mão da sã doutrina, dos valores éticos, morais e espirituais contidos na palavra de Deus, para que possa sempre andar na luz. A palavra do Senhor nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Subtópico 2.2. A Idade Média. Nesse período da história, o declínio do Império Romano se acentuou devido às várias invasões, gerando caos político e social. O Papa tornara-se o senhor absoluto da Igreja, que se estendia por todo o território do Império Romano. A Igreja, que antes só dependia de Deus, se tornara agora um negócio de homens, cada vez mais ostensiva no poder político e econômico, desvirtuando e se distanciando cada vez mais do que fora no princípio, envolvendo-se com a venda de indulgências, escândalos e corrupção. Já não dirigiam os cultos somente a Deus, mas outros seres eram cultuados em igualdade com Deus e até mais que Deus. Isso devido à veneração dos mártires, iniciada no século II, quando o povo passou a considerá-los como seus intercessores junto a Deus e tê-los como seus protetores. Assim, o espírito de idolatria se desenvolvia rapidamente entre o povo. O comentarista destaca neste subtópico que neste período surgem as primeiras universidades, a partir dos mosteiros, que desempenhavam importante papel na preservação e difusão de conhecimentos. Assim, a igreja era a detentora do conhecimento, tendo em vista as invasões bárbaras.
A história nos mostra que nessa época o povo já não tinha o verdadeiro conhecimento de Deus e por isso eram presas fáceis para as doutrinas anticristãs, só podendo ser novamente livres pelo conhecimento de Cristo e da sua palavra, conforme João capítulo 8, versículos 31 e 32. Subtópico 2.3 Pré-reformadores. Apesar do negro véu espiritual que cobria a igreja por toda a Europa, existia uma minoria que levantava a voz sincera, expressando a necessidade de mudança para melhor. É nessa época que surgem alguns homens levantados por Deus que, inconformados com as doutrinas heréticas ensinadas pela igreja, começaram a denunciar os erros doutrinários da mesma. Historicamente, são chamados de os precursores da reforma. A pré-reforma, como o próprio nome sugere, foi o período que antecedeu a reforma protestante, que vai do final do século XIII até meados do século XVI. Ela é caracterizada pelo apontamento de algumas doutrinas heréticas defendidas pela Igreja Romana através de teólogos e homens piedosos que não se conformaram com as heresias e atitudes errôneas dos líderes da Igreja. A necessidade de mudanças profundas dentro da Igreja Católica no início do século XVI já vinha sendo anunciada, pois seus líderes estavam em situação de profundo desprestígio. Esse período da Igreja, vivido pelos pré-reformadores, ficou conhecido como a fase da Igreja deformada. Nesse íntere, surgiram homens que exerceram grande influência sobre os reformadores. Dentre esses estão John Wycliffe e John Hus e outros. Wycliffe era famoso como o homem mais culto e mais destacado na Universidade de Oxford e era também padre de uma pequena cidade da Inglaterra, quando adquiriu a simpatia do povo pobre. Ele denunciou publicamente o papado e toda a organização clerical e refutou as doutrinas da Igreja medieval. Seu maior trabalho foi a tradução da Bíblia Latina, a Vulgata, para a língua inglesa e, para divulgá-la mais depressa, usou os serviços de amigos seus para a evangelização de toda a Inglaterra. Ele afirmava que havia um grande contraste entre o que a Igreja era e o que ela deveria ser. Por isso, defendia reformas, apontando a incompatibilidade entre várias normas do clero e os ensinos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Para ele, a verdadeira autoridade estava nas Escrituras, que deveriam ser um bem comum de todos os cristãos, disponíveis para o uso cotidiano na língua nativa das populações, pois naquele tempo as missas eram realizadas em latim e tanto o povo como até muitos clérigos sequer entendiam o que ouviam. John Hus, nascido na Boêmia em 1369, mostrou sua simpatia pelas ideias de Wycliffe, assim como seu precursor inglês pregava sempre ao povo na sua própria língua, sendo severo e enfático quando fazia exposição dos abusos que então prevaleciam. Mas como era um favorito da corte, não foi incomodado no princípio. Hus ensinava que ser membro da igreja hierárquica não é garantia de ser membro da verdadeira igreja de Cristo. Cristo somente, e não o Papa, é o cabeça da igreja, ele defendia. Começou a fazer oposição às indulgências e acreditava que somente a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Por seus ensinos e posicionamento, é convocado a comparecer no concílio em Constância. Lá foi preso, passou por um longo período na prisão onde adoeceu e mesmo com a saúde comprometida, foi julgado e acusado de crer nas doutrinas de Wycliffe. Foi condenado à morte na fogueira em 1415, tornando-se um mártir cristão de grande envergadura devido ao seu posicionamento, seus ensinos e sua fé inabalável. Esses homens sabiam do verdadeiro poder da palavra de Deus na transformação de vidas e na salvação de almas e por isso a defendiam tanto. A Igreja do Senhor Jesus nestes últimos dias
precisa mais do que nunca de homens e mulheres que verdadeiramente tenham compromisso com Deus e com a sua palavra, pois o tempo que nos resta é pouco. O terceiro objetivo dessa lição é explicar a importância da reforma para os nossos dias. Tópico 3. A reforma protestante. Nenhuma transformação sofrida pela igreja foi tão relevante como essa. O comentarista diz neste tópico que quando tudo parecia perdido, Deus levanta um homem para desestruturar o sistema eclesiástico que se desviara do seu propósito inicial. Subtópico 3.1. Lutero. Esse monge agostiniano de família alemã foi criado com simplicidade e um preparo religioso misto de realismo e superstições características da era medieval. Ele estudou filosofia, mas o sonho do seu pai era vê-lo formado em direito. Quando já estava preparado para iniciar sua vida profissional, para espanto dos amigos e desapontamento do pai, tornou-se monge. No mosteiro, travou consigo mesmo uma grande guerra interior, pois não conseguia encontrar na religião a comunhão e a paz com Deus, por mais que se esforçasse de acordo com todos os ritos e ordenanças da igreja medieval. Foi tremendamente impactado pela palavra de Deus em um momento quando estudava as Sagradas Escrituras e leu a seguinte passagem: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Naquele momento, ele descobriu que a sua salvação dependia unicamente da fé na obra que o Senhor Jesus Cristo consumou lá na cruz do Calvário. Quanto mais estudava as Escrituras, mais ele via claramente os erros que a igreja romana ensinava, à luz da palavra de Deus, e dali por diante passou a defender com todas as suas forças que somente a Bíblia é infalível e inerrante palavra de Deus. Por mais de 4 anos, Lutero trabalhou em Wittenberg, decepcionado com a igreja, mas sem romper com seus líderes, mas a cada dia entendendo com mais clareza as Escrituras Sagradas e destacando-se cada vez mais como pregador da palavra. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as famosas 95 teses que deflagrariam a reforma protestante, as quais versavam principalmente sobre penitência, indulgências, a salvação pela fé, ao mesmo tempo em que desafiava a todos que tomassem conhecimento delas. Esse evento marcou o início da reforma protestante e representa um marco e um ponto de partida para a recuperação das sãs doutrinas. Subtópico 3.2. O termo protestante. A impressão das 95 teses de Lutero e a tradução da Bíblia para o alemão divulgaram rapidamente suas ideias. As teses sacudiram o país alemão e rapidamente chegou à Itália. Após intensos e calorosos debates, em que os representantes do imperador e do papa desejavam suspender o direito à liberdade religiosa e restabelecer a religião católica no país, os líderes alemães indignaram-se e redigiram um documento de protesto. Ao total, 6 príncipes assinaram e 14 cidades imperiais livres subscreveram uma carta de protesto contra o edito do imperador Carlos V, que procurava reprimir o movimento da reforma. A partir deste episódio histórico, os adeptos e simpatizantes das ideias de Lutero, com a consequente reforma da Igreja, ficaram conhecidos como protestantes. Subtópico 3.3. As bases da reforma protestante. O comentarista nos apresenta neste subtópico alguns fundamentos dos reformadores protestantes, que a maioria das igrejas evangélicas trazem consigo até hoje. Ele destaca no comentário da Revista do Professor que nós, como evangélicos, estamos unidos historicamente à reforma protestante, através dos seus 5
fundamentos. E ele destaca aqui, somente a Escritura, ou seja, todas as doutrinas devem ser pautadas na Bíblia. Segundo, somente a graça, porque somos salvos pela graça e não devemos comprar o favor divino. Terceiro, somente a fé, porque a salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Em quarto lugar, somente Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E quinto lugar, somente a Deus a glória, porque o nosso culto deve ser especialmente voltado para o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o único, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. E para concluir, apesar de tantas ações pecaminosas dos que se dizem membros da igreja ao longo da história, nosso Senhor continua trabalhando e guiando o seu povo no cumprimento de seus propósitos. Através dos erros do passado é que nós aprendemos e procuramos evitá-los na nossa era. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Se você é um professor da Escola Bíblica Dominical, visite o blog revistaebd.com. Nele nós disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.